Olá, povo, tudo? Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Poa com Azardo. Preparem-se para conversas inteligentes, insights provocativos e descobertas com lideranças aqui de Porto Alegre. Tu pode até tentar, mas não vai conseguir negar que a política faz parte de tudo no nosso dia a dia. E a gente vai conectar ela aqui com economia, empreendedorismo, cultura e acontecimentos do mundo, buscando soluções para nossa capital. Eu sou a Júlia Azardo, empreendedora, e toda quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente se encontra aqui para falar de temas e trocar um papo aí sobre o que vem acontecendo e escutar pessoas que são autoridades ou que fazem a diferença para nossa sociedade. E o nosso papo de hoje vai ser sobre causas, agravantes e soluções da enchente aqui em Porto Alegre. E quem vai nos ajudar aí a esclarecer sobre esse assunto vai ser o Arthur Dias Duarte, que é sócio e CMO da Space Hunter, empresa especializada em análise de potencial de espaços urbanos, com mais de 1.800 clientes atendidos em 18 países. O Arthur é graduado em administração com ênfase em marketing e negócios digitais pela SPM Sul, tendo empreendido em outras empresas de marketing, tecnologia e entretenimento. O Arthur atualmente, além de atuar na Space Hunter, é consultor de marketing e gestão, aplicando a experiência em planejamento, vendas, gestão de pessoas, branding e produção de conteúdo. E a gente também vai ter aqui o Francisco Zancan, que é arquiteto, urbanista, formado pela URGS, com MBA em marketing e comunicação pela SPM também. Possui ampla experiência em arquitetura de varejo e visual merchandising, com atuação em diversas empresas de grande porte. Atualmente é CEO da Space Hunter, empresa que auxilia empresas, investidores e setores públicos a melhor localizar seus investimentos. A Space Hunter já atuou em 18 países com mais de 1.800 clientes nos últimos anos, reduzindo erros e custos e aumentando a receita dos seus clientes. Além disso, é professor de urbanismo e arquitetura estratégica, além de palestrante. Bom, eu estou bem acompanhada na bancada aqui hoje, né? E para a gente começar e eu passar a palavra para os colegas de bancada aqui hoje, eu vou pedir para eles contarem um pouquinho do que a Space Hunter faz e qual é o papel deles na empresa, para poder contextualizar o porquê do meu convite com eles aqui hoje. Gente, obrigada pela vinda. Vamos aqui por ordem de alfabética. Vou começar pelo Arthur, então, contando pra gente aí um pouquinho da atuação na Space Hunter e o que a Space Hunter faz. Beleza. E vocês façam uma dobradinha aí. 100 clientes a mais. A minha era mais atualizada. O legal é que parece que a gente cresceu 100 clientes só em alguns segundos aqui, então curti. Mas, Júlia, valeu aí pelo convite. Fico feliz aí de estar batendo um papo contigo, ainda mais num tema que é tão delicado nesse momento, assim, e a gente como empresa sentiu também a importância de estar ativo, de estar comentando sobre isso, então foi bem legal, e até o meu papel dentro da Space, lidando com marketing, foi bem... eu senti bastante como que uma empresa tem que se portar em relação ao seu marketing, né, nesse momento, tanto que a gente, ainda mais uma empresa que entende de espaços urbanos como a nossa, né, eu acabei tendo que trazer muita informação no nosso marketing, né, usar do know-how da combinação que nós temos de mercado e urbanismo e tentar entregar algo para a cidade já como empresa no seu marketing. Então, é um tema que está bem atrelado a realmente esse momento que a gente viveu, tanto assim mesmo na Space e eu, principalmente no meu cargo de marketing, assim. Mas, antes de tudo, obrigado mesmo. Bem legal aí poder participar dessa tua iniciativa aqui. Eu que agradeço a vinda. Também agradecer, né? Até porque a gente tem discutido bastante essa relação de impacto da cidade em relação ao que aconteceu no estado, até por algumas prefeituras que a gente tem contatado. Então, a gente está em contato com algumas prefeituras, por exemplo, Encantado, para ver o que pode ser feito. Conversa muito incipiente ainda. E o que está tendo de conversa é de trocar algumas regiões de lugar, fazer algumas substituições de zonas, e isso obviamente volta para aquela mesma conversa sobre plano diretor, sobre o impacto que ele causa na cidade, e justamente a gente não fazer uma relação de destruir a cidade simplesmente porque, eu imagino que ali vai ser melhor fazer um projeto completamente equivocado e tirar ainda as boas práticas que ainda existiam em alguns lugares. Porque como a gente pode ver, boa parte das cidades brasileiras são cidades modernas, principalmente, são cidades que são terríveis. Então, tu não tem caminhabilidade, não tem gente na rua, as pessoas precisam de carro, e o que a gente ouve muito falar é, mas usa carro porque a pessoa tem preconceito de usar ônibus, é aquela mesma ladainha de sempre.
E aí deixa de entender por que a pessoa não usa ônibus. Por que a pessoa que está aqui vai para Buenos Aires usa ônibus e usa trem em Buenos Aires? Por que aqui não? Ah, porque aqui tem preconceito. É uma idiotice. É a mesma questão que a pessoa fala. Por que a pessoa na Austrália vai todo mulambento no Walmart, sei lá, o supermercado que eles têm lá, e ninguém é preconceituoso com essa pessoa que está mulambento? Porque lá não tem crime. Então, quando tu vê um cara mulambento, tu sabe que o cara não vai te assaltar. Não vai ter esse risco. Então, te trata bem. Aí é uma sociedade que eles chamam de alta confiança, né? Então, high trust society. Então, tipo, é uma sociedade onde tu confia na pessoa. A gente não tem isso. Então, obviamente, existem consequências. E o que a gente tem no debate até o momento, a gente tinha muito, era muito estereótipo, muita palavra de ordem vindo principalmente da esquerda, né? Botar nome aos bois, né, cara? Podemos, o espaço está liberado para isso. Eu acho que a gente acaba seguindo muito um padrão, né, do que é imposto, e aí acaba que a gente segue planos, né? Então, por exemplo, essa questão muito de falta de caminhabilidade e tudo mais, aqui, olhando para Porto Alegre, é uma dificuldade que a gente tem no nosso plano diretor, né? Que muito se desenvolveu em aumentar vias, aumentar as questões dos viadutos, né? E isso realmente dificulta, tira completamente a vontade da pessoa caminhar. Tem ainda os estudos também que eu acompanho no site do Caos Planejado, né? Do Anthony, que fala muito sobre as questões dos recuos de jardim também, as grades, né? Então, isso são questões que a gente precisa analisar em plano e que realmente fariam muita diferença para que a gente tivesse uma outra forma de viver cidade, né? Acho que vocês concordam comigo, imagino. Total. E o que tem é assim, muito se ouve mas é que as pessoas botaram grade, a pessoa não entende como é que a cidade tem que ser. Na verdade, assim, ninguém entende a nossa ideia que a gente tem de cidade, então, na verdade, a nossa ideia está errada. Essa é a discussão que deveria estar sendo feita. A gente falou até um estudo que a gente fez que era avaliar os impactos dos planos diretores na cidade e como que a cidade de Porto Alegre funciona. E aí, nessa relação, nós chegamos a várias conclusões com base nisso. E uma delas a cidade se ela continuar do jeito que está indo, ela vai acabar virando uma cidade sem área caminhável. Porque as áreas caminháveis vão ficar em zonas degradadas e sem ocupação de pessoas. Porque o plano diretor é aquela questão, ninguém entende a lógica. Porque, na verdade, ele é mal feito. Sim. E a origem veio de 59. E a gente está discutindo agora o plano diretor de 2009. A atualização de 2009. Que está atrasado, no caso, Está atrasado. Né? Então, assim, a gente está discutindo a atualização de 2009. Algumas pessoas chegam a discutir o PDD-UA de 99. Mas ninguém fala da essência daquilo que aconteceu em 1959, na criação de recuos, na criação de índices. Então, assim, muita coisa que Porto Alegre foi pioneiro no Brasil, principalmente que era a criação de índice de aproveitamento, taxa de ocupação, isso foi o que acabou acarretando nos problemas que a gente vê em várias cidades brasileiras. Em vez das pessoas retomarem essa conversa, falando, realmente, faz sentido nós termos esse tipo de padrão? Não, as pessoas, não, vamos dobrar a aposta. E é isso que a gente vê acontecendo. Pelo menos, atualmente a gente vê a discussão voltando. Então, tem o Anthony, que ele fala bastante disso, tem um cara que foi meu colega de trabalho muito tempo atrás, que ele fala sobre prédios em altura, Henrique, acho que... Vila Nova, é isso aí. Luiz Henrique, né? Então ele fala muito sobre planos em altura, prédios, essa discussão está voltando. E a gente vê também muita gente discutindo arquitetura que não seja esses pragmáticos que a gente tem na faculdade. Tu é arquiteta, né? Sim, sou. Então, a gente é doutrinado, martelado na faculdade, assim, tudo que aquilo que foi feito até 1920 é passado. A gente tem que criar tudo do zero. E tem que ser super tecnocrata a coisa. Então, a gente praticamente não se faz mais arquitetura de estilo tradicionais. Se faz apenas modernismo. E aí o modernismo não deu certo. As pessoas não sentem bonita, não acham. O prédio fica degradado. E as pessoas ficam olhando um prédio histórico e falam, nossa, como esse prédio é bonito, né? A gente tem que proteger esse prédio, não pode derrubar esse prédio. Tá, beleza. Então vamos construir um prédio do lado. Então tá, faz um prédio completamente diferente, com tudo ao contrário. Fala assim, poxa, as pessoas não entendem o conceito de cidade. Cara, talvez é que o conceito de cidade que a gente tá fazendo tá errado. Completamente errado. Mas uma coisa que é legal é que isso... até então, ainda é muito de uma discussão do urbanismo, do meio que vocês mesmos se formaram. Mas desculpa só te cortar, mas poucos se formaram, né? Porque a gente tem muito pouco urbanismo na faculdade, verdade, né? Verdade. Mas o que deu para perceber, por exemplo, até agora nas últimas votações do plano diretor, foi uma participação muito maior de muito mais pessoas. Sim. Uma mobilização da sociedade civil como um todo, e não só de um lado, que muitas vezes a gente via só o lado da esquerda se movimentando, mas muita gente de direita que, cara, teve que se sentir indignado de, não, eu preciso ter uma representação que pense na cidade do jeito que eu penso.
E isso é legal porque em todos esses estudos que nós fazemos, nós tentamos levar para conexão com a vida do mercado, de como que a cidade pode se desenvolver de uma forma que, de fato, tenha espaço para trabalho para todo mundo. E um dos grandes problemas é que, como as pessoas não sabem nem o que gera lucro, e elas não sabem que, por exemplo, o lucro não é uma coisa ruim, mas sim é a melhor coisa possível, porque ela dignifica, ela dá oportunidade para crescer, as pessoas acabam sem ter o embasamento aquele de, cara, possibilita uma oportunidade para negócios acontecerem de tal forma numa cidade que é a cidade que todo mundo vive bem. Não precisa tu repensar, reinventar a roda. E é como o Chico falou, tem coisas que eram feitas nos anos 50 e que começaram a ser tão pensadas que impactou numa grande mudança e que hoje a gente vê as cidades aí meio sem tu conseguir andar a pé, justamente por isso. Ou seja, se tu pensasse a cidade sem tanta, vamos dizer assim, malabarismo técnico, regras, talvez tu ia conseguir chegar mais perto do que o ser humano precisa. Né? Exato. Eu acho que o que aconteceu agora, que a gente está vendo o que está acontecendo, essa que é a grande questão. Quando tu formou quando na faculdade? 2013. Ah, tu formou quando... tu formou um ano depois, formou onde? Na arquitetura da Ritter. Ah, tá. Não, eu me formei em 2012 na URGS. Eu não sei como é que eu penso desse jeito que eu tô pensando. Mas o que acontece? O sistema... Não, mentira. Eu entrei em 2013. Ah, tá. Entrei Eu ia em falar, 2013. tu não tem minha idade. Eu entrei em 2013. Tá, eu tava com um número na cabeça, que era o número da matrícula, mas entrei, não me formei. Tá. Quando a gente estava na faculdade, não se discutia nada na sociedade sobre o que é arquitetura, o que é urbanismo, nem nada. Na verdade, nenhum assunto. Uhum. E o que acontece? Boa parte das faculdades são esquemas de pirâmide. Sim. Eu defendo ter faculdade, aquela coisa toda. Mas assim, quem faz mestrado, quem faz doutorado, ele só vai fazer mestrado e doutorado dos temas que a academia gosta. Então ele fica replicando sempre os mesmos temas e não existe renovação. Sim. Então a gente tinha, na época que tu entrou na faculdade, na época que eu me formei, quando tu saiu da faculdade já estava mudando um pouco, redes sociais. Então tu começa a ver, as pessoas falando outra coisa, tanto que na Europa começou a surgir vários movimentos de arquitetura diferentes, as pessoas começaram a discutir, e arquitetos que não concordavam com aquilo começaram a ver, tá, mas eu não sou louco. Isso de fato faz sentido. E isso acaba tirando a força da academia. E o problema todo é que a academia, ela replicava certas coisas, o que acaba indo ao encontro daquilo que a gente está agora. Então, assim, poxa, a relação do sistema de proteção, né? Então, circulou aí na internet um áudio da Bota, acho que era, da arquiteta, que estava trabalhando no sistema de proteção. Aquela coisa, não, porque o DEP, pipipi, papapá. Quem olha a notícia, quem era da minha idade, lembra que quando, na década de 90, chovia, tinha DEP, e a guia te alagava. Uhum. Logo, o DEP não funcionava, tanto que o DEP foi extinto por alguns esquemas de corrupção e desvio de dinheiro. Então, eles esquecem essa parte. Só que as pessoas esquecem que as pessoas têm acesso aos dados. E segundo, o sistema de proteção que a gente tem, ele já se mostrou agora um sistema de proteção que não é eficiente. Ele nunca tinha sido testado. Então, assim, ele na construção, da década de 70, ele foi construído. Em teoria, beleza, era muito bonito, funcionava. Ele foi botado em prática a primeira vez ano passado, ano retrasado. Sim. 2015, desculpa. E não funcionou direito as comportas. Faltou manutenção, beleza. Mas todo o sistema, ele exigia muita manutenção. Não tinha ninguém para fazer manutenção, que era o governo que tinha que fazer. Então, a gente tinha um sistema que dependia muito que um governo que arrecadasse, gastasse muito, tivesse poder de investimento, tinha. Não existe mais esse tipo de governo no Brasil, e a tendência é que não tenha mais, até por questão demográfica e questão de arrecadação. Ele não funcionou. E mais importante, o Rio Jacuí arrebentou uma das comportas com a pressão do rio. Então, não foi bem feito. E segundo problema em relação de projeto, o Sarandi, o DIC estava a 4,60. A cota do sistema é todo 6. Então, o sistema foi mal feito, não foi calculado e exige uma manutenção absurda. E quando a gente tem a discussão para substituir ele por um sistema mais moderno, financiado pela iniciativa privada, que é quem vai conceder o CAIS, as pessoas não querem. Mas talvez essa seja a solução. Onde mais deu problema foram nas comportas e as pessoas... Eu não vou entrar na casa de bombas. Por quê? Porque a casa de bomba não foi projetada para a água do rio. Ela foi projetada para a água da chuva. E aí as pessoas falam, porque não importa, tu podia estar com todas elas funcionando, elas iam extravasar. Tanto é que tem vídeos de casa de bomba funcionando e rodando água para cima, porque a bomba foi feita na cota abaixo do nível do rio. Então, assim, o sistema foi mal feito, ele não foi feito para isso, o DEP era absurdamente corrupto e ele existia para ser um órgão tecnocrata. Aquela coisa assim, tem uns técnicos lá que tomavam um cafezinho, faziam as coisas, só que não tinha como controlar
tanta área. Eu acho que, assim, a forma é descentralizar. Então, se a gente puder botar para a iniciativa privada, falar que está cuidando do cais do Porto, eles cuidaram daquela parte, e tira da prefeitura a necessidade dela cuidar de tanta área. Exato. E eles vão ter aquela questão que eu até falei no timeline da Gaúcha, que é a parte de comprometimento. É que eu entendo que hoje o governo, como um todo, ele tá querendo abraçar todas as frentes possíveis, né? A gente vê isso aí olhando a nível nacional, que é extrapolar a necessidade do que realmente poderia dar conta. E hoje, se a gente for olhar para a cidade, são muitos pequenos detalhes, que não são detalhes, mas que impactam diretamente no nossa forma de viver a cidade, que está na mão da prefeitura, que não tem capacidade. E outra, a gente tem as questões de gestões que acontecem a cada 4 anos. Então, uma secretaria, por exemplo, que vai cuidar das casas de bombas, vamos usar esse exemplo ali, ela não deveria ser trocada ou ajustada a cada 4 anos. Isso não deveria estar atrelado a um mandato, mas sim a um ârgão competente a fazer com que isso funcione independente, né? Porque senão a gente vai ter sempre questões políticas atreladas a algo que não deveria ser de âmbito político. Isso é a minha visão, e conversando com algumas pessoas, alguns empreendedores, a gente escuta, né? E traz também a questão toda da agilidade, né, que o sistema privado costuma lidar com isso, né? E aí até eu queria escutar um pouco mais sobre a questão do projeto, né, da infraestrutura toda, porque saiu toda a questão do dique do Sarandi estar abaixo, e também vi muito sobre a questão das construções que foram feitas em áreas que não era permitido. E aí acho que a gente entra não somente numa questão arquitetônica, né? E aí a gente pode até voltar para plano diretor, porque enquanto o nosso plano diretor hoje regula a altura de prédio e dá um monte de diretrizes para quase como determinando como que tu vai construir dentro daquele espaço, a prefeitura não tem braço suficiente para não deixar que pessoas vão lá e construam as suas casas num local que pode prejudicar um monte de outras pessoas. Então, é claro que a gente está realmente com essa questão de braços de poder público de forma errônea, né? E aí, então, gostaria de escutar um pouquinho de vocês com relação a isso, de que forma a gente poderia modificar isso, porque assim, a gente tá escutando várias coisas agora de que isso tem que ser feito, mas como a gente indo para uma parte prática, a gente vai fazer com que essas construções irregulares não aconteçam, porque a gente sabe que a população esquece, e muito provavelmente quem tá nessas áreas nem sabe que elas foram as causadoras, né, de alguns problemas, um pouco, porque também teve a questão da altura do dique, né? E como vocês entendem que seria o melhor, tanto para ajustar essa população, quanto para a gente ter um melhor sistema de infraestrutura, né? Entra muito na questão de que a gente está num país que não tem um nível de confiança. Então, assim, qualquer país desenvolvido, sério, que desenvolveu e enriqueceu, tu tem a garantia da propriedade privada. Então, assim, se alguém vai lá e invade um terreno e constrói algum lugar, constrói uma casa, ela vai ser retirada, porque aquele terreno pertence a alguma outra pessoa. Então, tu tem essa segurança. Isso daí gera uma insegurança jurídica que a gente tem no Brasil. Então, as pessoas vão lá e invadem. O governo, ele é muito paternalista e ele não vai querer tirar a pessoa porque a pessoa está na Constituição que tem direito à moradia. Então, é muito difuso, muitos direitos, e isso torna a lei muito difusa. Isso é um problema que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, a pessoa invadiu, beleza, mas ela tem direito à moradia, então tu não pode tirar ela. Então, vira aquela questão, aí entra o uso capião, várias questões. Isso é um pandemônio. E aí a gente gera um grande problema. Então, assim, primeira coisa é segurança da propriedade privada. E a segurança da propriedade privada, inclusive, para as pessoas que têm os seus bens, têm os seus terrenos. A grande maioria das pessoas que têm terrenos não são grandes milionários, ou como as pessoas falam, é a pessoa que investe na bolsa e coloca o dinheiro, então o imóvel parado que vale 3 milhões aumentou a carteira de investimento. Cara, eles não sabem o que é passivo e ativo, mas enfim. Não sabem. Não entendo. A gente também nem é influenciado a aprender a respeito disso no colégio. Quanto mais burro ficar, melhor, né? Então... E quem fala isso é professor universitário, né? Uhum. Então, mas isso tem essa relação. Isso gera um problema. E aí vem a segunda questão. Nosso plano diretor, ele gera discrepâncias muito grandes. Quando eu digo assim, essa zona aqui só pode ter indústria. Essa zona aqui só pode ter casa. Essa aqui só comércio, essa aqui só casa. Não, e aquela lá só casa até índice 1, mas aqui é índice 2. Quem é que define isso? Eu sei que é com boas vontades, as pessoas elas têm boas intenções quando fazem os planos, só que é tu regular 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão de desejos, 1,5 milhão de vontades.
E se a pessoa está lá no quarto distrito, tem uma indústria, mas não é mais viável, ela sai dali, então ali não pode ter mais nada, porque ele diz que tem que ser indústria, Sim. aí já é uma região vazia. E se as pessoas, elas querem, naturalmente, elas querem morar num bairro determinado como Três Figueiras, mas ele só pode ter casa. Então tu faz o valor do imóvel ir lá para cima. Então eles vão ficar no lugar mais próximo de Três Figueiras, onde pode construir. E aí, o que que isso gera? Uma coisa que ninguém na faculdade de arquitetura gosta, que é gentrificação. Eles xingam, mas quando tu diz, vamos densificar para evitar que a gentrificação aconteça, não, aí não pode. Então, a gente tem essa questão. É um plano de direção leis que são proibitivas para quem quer desenvolver, porque elas são preconceituosas com quem gera riqueza. E, ao mesmo tempo, não dá segurança jurídica para tu ter terrenos e tu ter propriedade privada. Isso gera um pandemônio e gera essa loucura, principalmente em zonas onde tem invasões. E aí tu tem pessoas em submoradias que não conseguem regularizar sua propriedade privada, porque quem está fazendo essas leis também não deixa que essa pessoa tenha propriedade. Uhum. E aí tu tem como, por exemplo, Vila dos Papeleiros, ali na Farrapos, na Voluntários. Ninguém ali é dono daquele lugar. É da prefeitura. E quem está lá é sublocatário do locatário do locatário do locatário que recebeu aquilo em primeiro lugar na década de 90. E boa parte daquele lugar é controlado pelo tráfico de droga. Quem que é dono daquilo? Ninguém. Quem é que controla? Ninguém. Como é que tu vai resolver? Quem é que tá naquela casa? Ninguém. Então a relação, e aí que vem a parte engraçada. Eu tive uma discussão com o professor meu, que era sociólogo, e eu disse, cara, por que tu não dá propriedade para as pessoas? Ele concordou. Então, assim, existe uma concordância. Só que aí que tá, na parte acadêmica, na parte que a gente tá aqui na nossa esfera, as pessoas concordam. Só que só o braço mais para a direita é que defende dar propriedade, porque essas pessoas, querendo ou não, elas são votos. Massa de manobra. Existem partidos que usam essas pessoas para conseguir votos, porque, por exemplo, vou fazer uma obra viária de grande porte, eu vou ter que desocupar uma certa área. Existem partidos que pegam pessoas em outras áreas e dizem, se tu for morar lá agora, tu vai ganhar uma casa do governo. E aí tu tem a proliferação de pessoas morando em uma região, onde tinha 10 famílias, agora tem 50. Isso aconteceu no viaduto da alça da Nova Ponte. Sim. Então, por isso que não tem essa discussão. Por isso que os partidos que defendem os mais pobres, tu vê que eles são os mesmos que são radicalmente contra tu dar propriedade privada. E tem uma coisa que chama atenção quando a gente pensa na relação do plano diretor, quanto que defendem determinadas leis e por aí vai, naquela questão de todo mundo buscar proporcionar igualdade, né? Tanto que batem nisso da igualdade. Ah, não, todo mundo tem que ser igual. Se é para todo mundo ser igual, então tu admite que é padrão, é cientificamente comprovado que as pessoas tomam decisões de investimentos, por exemplo, por reconhecimento de segurança. Ou seja, a pessoa vai ter que se sentir segura para investir em algum lugar. O que é isso? Nada mais é do que custo-benefício. Da maneira que se prega determinadas ideias dentro de um plano diretor, tu limita tanto o custo-benefício numa área mais próxima de onde se vive, onde se deveria se viver, que tu vai expulsando essas pessoas para fora, para as periferias. Então, hoje, Porto Alegre é uma cidade que cresce em direção à Zona Norte e que cada vez mais o extremo sul, totalmente separado da parte mais central, também cresce por questão de custo-benefício, ou seja, onde é que o mais pobre vai poder construir? Ele só vai ter como construir lá. Ah, por que mas a Melnick não investe lá? Sim, porque ela consegue até ter um custo-benefício que já é pouco na parte mais central, que não é o centro histórico, porque o centro histórico, da maneira que a cidade cresceu, não é mais o centro real da cidade. Então tem todas essas noções que têm que ser colocadas em práticas. Daí a gente vai olhar o Sarandi, cheio de gente. A tendência da cidade é crescer cada vez mais para lá. E a gente só tem uma avenida que leva para lá, que é a Cis Brasil, tu só tem uma via que leva para a Zona Sul, então cada vez mais a infraestrutura da cidade fica sucateada, porque tu só fica tendo uma via possível para ir para esses caminhos, fica sobrecarregada aquela via, e ao mesmo tempo o custo-benefício para as pessoas que estão morando ali, ainda que elas tenham conseguido investir ali, é bem menor. Por quê? Porque é numa parte extrema, uma parte que não tem a infra que, por exemplo, tem já numa parte mais central, e até isso para o governo é ruim, porque tu vai ter que investir mais, ao invés de tu proporcionar mais facilidade de se construir numa área que já está próximo das infraestruturas, não, tu dificulta. E aí, essa relação de pensar que o ser humano é igual no sentido de buscar reconhecimento e segurança, ou seja, buscar a relação custo-benefício, porque o ser humano, todo mundo faz isso. Se todo mundo pensasse assim, aí sim, tu ia estar pensando, se todo mundo é igual, vamos pensar o que for melhor para todo mundo. E isso é melhor para todo mundo, é facilitar o custo-benefício para as pessoas investirem e viverem. Exato, e o governo tem áreas que são do governo
E aí, sim, eu sou libertário, tá? Eu defendo a inexistência do Estado. Mas já que ele existe, existe a questão. Tem o prédio do IP, do INSS, desculpa. Sim. Então Que agora foi invadido, né? pelo MST, Ocupado. MTST. Não é invadido, é ocupado. Não, e aí que tem a questão. O governo é do governo federal, tá? O governo federal diz que tem que dar moradia. Beleza, esse prédio é teu. Pega esse prédio, tu reforma o prédio e tu dá as unidades para as pessoas com escritura. E podia fazer isso. Não, eles querem vender para alguém que vai comprar e vai considerar aquele prédio, e aí eles estão botando o valuation lá em cima, porque é do governo. Nossa, esse prédio vale. Então, se tu tá preocupado com residência popular, se tu tá preocupado com essas pessoas, aí tu já tá com o imóvel parado. Tu quer resolver, já que o governo não tem que dar lucro, que é a lógica dessas pessoas, então faz o seguinte, não tem que dar lucro, beleza. Mas é engraçado, desculpa te cortar, é que nesse momento o governo, daí tem que ter lucro. Pro governo tem que ter lucro. Mas o empresário, ele não pode ter lucro. Não, o governo também não pode ter lucro. Menos quando eles estão no poder, que ele tem que ter lucro. Exato. E aí tem que ser, se o valuation daquele prédio foi aquele colocado lá em cima, não tem como fazer por menos para poder agilizar o processo. Tem que ser aquele ali. Exatamente. Tanto que o governo anterior não conseguiu porque não tinha acordo sobre o preço. O INSS dizia que era um valor, a Secretaria de Patrimônio Histórico dizia que era outro. Então, não estavam conseguindo chegar no valor e trocou o governo. Então, assim, constrói. E isso é uma coisa que eu não vejo problema. Constrói residência popular, transforma aquele monte. Já que o governo quer ser soviético, então faz o seguinte, pega o cadastro de todo mundo que não tem residência e trabalha no centro e dá para essas pessoas. E dá com escritura. E tá próximo daí da moradia, do emprego, questão toda de via urbana, ônibus, enfim, vai ter menos necessidade, já que eles pedem também que o transporte público seja gratuito, vai utilizar menos, porque vai estar próximo, vai poder ir a pé, né, pro trabalho. Só que tem que dar o imóvel, a questão não tem que emprestar. E eles não vão dar por um motivo. Eu conversei com um secretário de obras de uma cidade do interior, e ele disse, poxa, a gente dava o imóvel para as pessoas, elas vendiam por uma TV. Falei, então, a pessoa não queria o imóvel. Tu tava dando imóvel pra alguém que não tinha, mas o cara não queria. Eu quase falei assim, agora entendeu por que ela é pobre. Tipo, tu vai dar. Então, assim, mas aí tu dá e proíbe que a pessoa venda. Se o cara vai vender por uma TV, esse cara vai sublocar pra qualquer pessoa que aparecer. Certeza. Então, assim, dá pra pessoa. Beleza, deu. Mas ela vai vender depois, melhor não vai comprar tudo. E é a escolha dela. Aí tu tá dizendo que a pessoa, todo mundo burro, menos quem tá no governo, então dá. Mas vai vender? Vai vender. Aí sim tu tá tirando a liberdade da pessoa. Então vai vender. A grande maioria não vai vender. Eu te digo que talvez metade não venda. E aí, aquele que vender, tu vai ter esse histórico de que aquela pessoa vendeu, e aí essa pessoa não vai mais ter direito a receber uma moradia. Exatamente. Então, acho que aí começa a, inclusive, se ter dados, que é o que a gente não opera em cima de dados. Hoje o governo, ele não opera em cima de dados, é em cima de achismo de cada ideologia que tá ali, né, no palanque, no momento, e a gente teria uma melhor solução. Mas já aproveitando esse gancho que a gente falou de Vila de Papeleiros, falou de espraiamento, né, e a gente falou do prédio do centro. Agora, nesse momento que a gente está vivendo de enchente, o que vocês entendem que seria, vocês julgam uma das melhores possibilidades para que a gente consiga realocar rápido, tanto essas pessoas que estavam lá na Vila dos Papeleiros, que hoje não estão conseguindo acessar as suas casas, ou então quem teve uma dificuldade de estar numa área que vai ser atingida novamente, enfim. A gente verticalizar é uma opção, utilizar prédios que já estão hoje abandonados é uma outra opção, de fato, investir nisso. O tempo de poder fazer essas reformas, ou não, vamos procurar uma outra área, vamos começar do zero um local. O que vocês entendem hoje? Porque eu tenho uma certa dificuldade de achar que essas cidades temporárias vão ser uma boa opção. Eu acho que vai ser um custo muito grande para criar isso, e como é que tu tira essas pessoas depois desses espaços, né? Então, o que vocês julgam hoje pelos levantamentos que vocês têm feito de que é uma boa opção para realocação dessas pessoas? O problema é que as pessoas não querem ser realocadas, né? Essa é a grande questão. Eu tenho conversado com gente que perdeu casa e as pessoas não falam assim, as pessoas não querem ir para outro lugar. Porque ela tem os vizinhos, elas têm a comunidade. Se tu vai fazer isso, tu vai praticamente fazer aquilo que muita gente condena que aconteceu com a Restinga. Tu vai pegar pessoas e levar para um lugar lá longe, onde elas não têm vínculo nenhum, não têm raízes, não têm nada. Cidade, o que eu acho que pode ser o mais interessante? Tu tem iniciativa privada de pegar áreas que não são alagáveis e aí pessoas estão dando o terreno e outras pessoas estão dando a casa. Quem quiser pode pegar. Mas eu acho que é vantajoso também quem tem propriedade, quem tem título de propriedade em lugares que foram alagados, para que tu vai tirar a pessoa dali? Então, querendo ou não é uma solução fácil. Isso daí tu vai ter que fazer algo a longo prazo.
Então, talvez reconstruir a unidade para as pessoas. Quem perdeu tudo, depende se tu tiver um prédio que está abandonado próximo àquela região onde ele já estava, tu pode dar um outro uso para ele, é uma boa solução. A questão de densificar pode ser uma solução também em zonas, tu não tem tanto, de repente as zonas alagadas, o Matias Velho, é muito pouco a região do Matias Velho que não foi alagada. Então ali talvez pode ser uma questão de pegar prédio e densificar. Mas eu acho que vai ser muito complicada a solução, porque passa pelo desejo das pessoas, elas não querem sair de onde elas estão. A maioria, pelo menos. Tem gente que quer e esses vão aceitar. Então, eu acho que é uma coisa muito descentralizada, ao meu ver. Porque é muito complicado. Porque a pessoa vai lá, mas depois ela vai voltar. E aí vem a questão, quem tem o terreno? O que tu vai fazer com aquele terreno? Ele vai perder o valor agora. Então, as pessoas tomaram prejuízo. Se tu simplesmente tirar tudo e dizer, aqui não existe mais cidade, quem vai ressarcir essas perdas? E eu não estou falando assim, quando fala perda de imóvel, muita gente lembra, Melnick, grandes... Não, são pessoas pequenas que batalharam, trabalharam e compraram terreno. Ou eram de pessoas mais velhas que lá atrás compraram e estava aquilo ali, tu vai simplesmente dilapidar o patrimônio das pessoas. Cidades inteiras, como Mussum, como Arroio do Meio, Roca Salles, essas cidades deixaram de existir. Aquelas regiões eram de famílias, as zonas alagadas. Como é que tu vai simplesmente dizer assim, a cidade não está mais aqui, agora ela está aqui. E tá aí onde tu acabou de botar, não é de ninguém? Como é que tu vai correlacionar isso? Eu acho que isso é algo que, naturalmente, as cidades tendem a acabar, elas tendem a esvaziar. Tanto que a Lajeado foi perdendo população nas áreas mais próximas do rio com os danos. Então, nos últimos 10 anos, ela teve perda populacional perto do rio, é natural. Então, isso é uma imigração que acaba acontecendo. O que o governo pode fazer, e aí sim ele pode legislar, é facilitar densificações na direção que é mais seguro. Então, falar assim, tu quer construir, para lá tu constrói mais. E, naturalmente, a cidade ela vai migrar para aquele lado. Enquanto isso, também o governo vai ter que fazer a parte dele. Porque, assim, se a gente for ver, Itália, Alemanha, países, China, já que o pessoal gosta de usar outros exemplos, eles fazem obras de grande porte para conter. Eles fazem obras de grande porte para conter as chuvas. Barragens, dragagens de rios, eles fazem... não é assim, eles fazem também áreas permeáveis próximo de rios, isso ajuda um pouco, mas assim, no nível que a gente teve, pode ter cidade de esponja à vontade, não é o suficiente. Tu tem que fazer com que essa água não chegue e controlar ela. Então, essa discussão está se tendo, mas o pessoal, a maioria dos urbanistas estão falando, cidade de esponja, tá, mas e aí, onde é que tu vai botar essa cidade de esponja? Não é 2, 3 maricás a mais que vai resolver esse nível da água. E ao mesmo tempo entender o limite de onde vai chegar a água também é necessário, obviamente. Tipo, o Matias Velho, quando surgiu, era a gente até falou disso em conteúdos nossos, ele era uma fazenda que todo mundo sabia que alagava. Mas foi loteado e tal, começaram a vender, as pessoas foram para lá por quê? Por custo-benefício. Então, o que o governo pode fazer? Primeiro que é aquela lógica, quanto menos atrapalhar, melhor. Só que ele pode direcionar onde ele vai atrapalhar menos, porque daí as pessoas vão para esse lugar. Se a gente sabe que o governo atrapalha em tal lugar, as pessoas não vão querer ir para esse lugar. Pergunta para a pessoa que tinha uma propriedade ali, Roca Salles, tal, tinha uma propriedadezinha, cuidar das suas vaquinhas, tal, se ela quer que um governante agora pegue e diga, agora tu vai morar aqui e tal, só que tu não vai poder produzir nada. Cara, não, sabe? Tu vai ter que pagar mais. Não. E ao mesmo tempo, a gente tem que dividir duas situações diferentes, ao meu ver. Tem a situação mais do Vale Taquari ali, que é muito mais deslizamentos, né? Tudo na serra foi muito deslizamento que afetou. Claro que o rio Taquari, ele levou de arrasto aquelas casas todas e tal. E aqui na região metropolitana de Porto Alegre, não levou de arrasto, né? Ou seja, a água só subiu, mas não levou de arrasto. Onde levou de arrasto ou teve deslizamento, essas pessoas obviamente já querem fugir. Isso já deu para ver. O medo, né, de ficar no local. Onde teve deslizamento, ou a pessoa foi levada de arrasto à casa, a pessoa já quer fugir, isso é fato. Então, obviamente, o que o governo tem que fazer é facilitar para que essas pessoas consigam construir as suas vidas novamente em áreas mais seguras, que não tenha ou esse deslizamento ou essa levada de arrasto, e ao mesmo tempo que essas pessoas consigam produzir novamente ali, entregar, e para o que o governo pode ajudar nisso? Cara, infraestrutura, bem como o Francisco falou, tu tem que facilitar daqui a pouco a reconstrução das vias, né, e não atrapalhar, né, a gente tem que facilitar para a iniciativa privada fazer, por exemplo, várias das ações que apareceram de iniciativa privada, por que elas são tão exemplares? Porque elas foram bem feitas em pouco tempo e atingiram os objetivos necessários. Qual é o objetivo? Cara, é simplesmente levar de um lado para o outro uma pessoa que precisa chegar em outra cidade. É uma ponte.
Exato. Então, são coisas simples. Tu não precisa fazer várias coisas para pensar em várias coisas para construir uma ponte, mas um edifício é muito mais difícil. Deixa para iniciativa privada. O governo não consegue nem fazer um muro funcionar durante 60 anos, vai conseguir fazer um prédio. E ao mesmo tempo, na parte da região metropolitana, o que a gente observa, assim, é que é bem isso, facilita nessas áreas. Tem muita área que a iniciativa privada está querendo colocar, assim, para as pessoas colocarem suas vidas novamente e tal. Então, facilita nesse sentido. É que nem o Quarto Distrito. O Quarto Distrito é um exemplo. Por que o Instituto Caldeira, que infelizmente foi tão atingido, né? A gente é sócio da SafeWeb, a SafeWeb é a nossa sócia, e aí eles participaram como parceiros ali, né, da comunidade Caldeira e tal. E a gente viu esse lugar crescer ali. Quando surgiu, a gente pensava assim, só um galpão com umas cadeirinhas. Sim. E mudou tudo aquilo. Mas por quê? Porque o governo não atrapalhou, o governo até ajudou, sabe? Nessa ele entrou mesmo para ajudar. E entrou bem, não entrou querendo reinventar a roda. Não, ele pensou, o que é um ambiente bom para as pessoas trabalharem? É um ambiente seguro, botou um monte de segurança, tu te sente bem na volta do Instituto Caldeira, por quê? Porque tem um monte de câmera, tem polícia, é isso que o governo tem que fazer, ponto. Aqui o que aconteceu? O Instituto Caldeira mudou aquela região. Tanto que não querem sair, independente de tudo que aconteceu no Quarto Distrito, não querem sair dali. E mais empresas querendo ir para uma região que antes governos e governos expulsaram empresas dali. Uhum. E hoje o governo pensou, não, se aquilo ali tem um monte de galpão que está pronto para ter uma infraestrutura de empresa, então facilita para essas empresas. E aí é uma coisa que fica clara pra gente, né? Por que querer inventar a roda, que é o que normalmente os governos querem fazer, ao invés de olhar para aquilo que funcionou e vamos manter isso aqui então? Se a gente teve uma baita experiência ali no Quarto Distrito, da forma como o governo pouco ajudou e menos atrapalhou, né, para que aquilo se desenvolvesse e crescesse, por que não agir da mesma forma para mais espaços? E aí a gente vem, né, para uma experiência de que a gente tem um governo hoje mais liberal do que tivemos, né, nos outros 20 anos de governos petistas em Porto Alegre, né? Então fica claro que é esse o caminho. E aí a gente escuta hoje as questões dos impeachments e não sei o que, e a gente vê a direita se dividindo, né? Eu acho que não é por aí. Mas só fazendo uma ressalva do que a gente viu agora, né? Não, e só um parênteses também, é a questão assim de, ao invés de tu dizer o que a pessoa quer, pergunta. Escute. E não precisa perguntar para todo mundo, falar com todo mundo, porque tu não vai conseguir fazer. Porque muita gente quer, vamos conversar com todo mundo. Não, tu não vai conseguir fazer. Não tem como. Então, assim, só pensa assim, o que eu tenho que fazer para essa pessoa poder fazer o que ela quer? É só isso. Agora, tu não vai pegar, como muita gente está fazendo, muitos nos perguntam, onde é que essas cidades têm que ir? Não tem que ir. As pessoas vão ir onde elas quiserem. A questão facilita para essas pessoas poderem irem onde elas quiserem. Eu acho que, escutando vocês falarem, assim, até trazer para a mesa para debate, ver se é isso que vocês pensam também. Acho que talvez os planos diretores das cidades, né, vamos falar de Porto Alegre, o que ele deveria pensar um pouco melhor é um zoneamento não do que exatamente vai acontecer ali, mas do que talvez não fosse interessante que acontecesse. Vamos pensar assim, se tivesse um hospital no Quarto Distrito, como a gente viu acontecer em Canoas, que tinha uma UTI que morreram 9 pessoas, né, porque estavam numa região de alagamento. Então, e se esse zoneamento do plano diretor, ele tivesse propondo o que é interessante ou não de acontecer em determinadas áreas, levando em considerações questões de alagamento e afim, e depois tu deixa que as coisas aconteçam, tu só coloca alguns entraves. E eu acompanhei alguns conteúdos também falando sobre os Estados Unidos após o Katrina, né, que algumas áreas, os IPTUs, né, ou no caso lá numa IPTU que ele chama um seguro, se torna mais caro, porque tu decide que tu quer ficar. Então, por exemplo, essas cidades, para onde vai Mussum agora, né? Se a pessoa bater pé que ela quer ficar em Mussum, então ela vai ter um custo, porque ela vai precisar de um auxílio do governo mais lá na frente, então o custo de estada dela ali se torna maior. Então eu não sei se, escutando vocês falarem e buscando algumas informações do que eu já havia buscado, assim, né? Eu acho que conecta um pouco, vocês entendem que seria mais ou menos por aí? Sim, é mais ou menos como se a gente for fazer um comparativo, é parecido com o nosso sistema de saúde. Então, atualmente, digamos assim, o Sistema Único de Saúde, todo mundo é coberto, em teoria. Só que ele só funciona porque boa parte da camada, uns 20% da população usa sistema privado, usa saúde complementar. Logo, ele não funciona, porque ele só funciona porque parte da população não está usando ele. E por que ele não funciona? Porque por ele ser de graça, as pessoas usam demais o sistema de saúde. Então, as pessoas elas usam desnecessariamente recursos escassos, porque ele é de graça.
Isso acontece não só no Brasil, isso acontece na NHS, na Inglaterra, tem problemas também de desuso, no Canadá eles têm problemas graves com isso, é o mesmo sistema de saúde. Essa mesma lógica, ela é para mais ou menos como a gente tem. Se o preço é igual para todo mundo e tu não tem riscos maiores de fazer coisas em zonas arriscadas, quem vai pagar essa conta da diferença? É as outras pessoas que não têm nada a ver. Então, se tu tem uma questão de, olha, essa região alaga, é mais caro o seguro para tu manter aqui. A pessoa, e ela não tem nada, digamos assim, o governo não está fazendo a segurança. Ele está contratando uma empresa privada, digamos assim. Naturalmente, ele vai ver, pô, a conta é bem mais cara de morar perto do rio. Se o cara tem mais recursos, ele vai pagar. Ah, não, eu quero morar perto do rio, gosto do barulho do rio, tu paga mais. Então, isso funciona. Só que a gente tem uma questão onde os riscos são distribuídos. E aí a grande questão é, eu posso fazer. Se der um problema, quem que é o culpado? Ninguém é. Ninguém vai ser. Então, aquela questão, o pessoal fala, mas e se me falaram no ano passado, mas se fosse empresa privada, eles, quem é que vai, se alagar toda Porto Alegre, eles não vão pagar. Eu falei, sim, mas eles não vão querer ter esse risco e vai estar em contrato que eles vão ser obrigados a ressarcir. É diferente do aeroporto. O aeroporto ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre DIC nenhum. Ele foi vítima de uma má gestão do DIC. E o seguro não cobria. Agora, se fosse o aeroporto estivesse numa zona que ele era responsável da manutenção do DIC e aquele DIC arrebentou, aí não, ele tem que ser responsabilizado, porque pelo contrato ele era responsável por isso, não é o que aconteceu. Sim. Então, a gente tem que ter essa questão. Alguém tem que se responsabilizar. O governo era responsabilizado por manter os DICs, inclusive era a União responsável por a manutenção de DICs e o custeio de DICs. A União não pagou e não vai pagar e não pagou da outra vez. E não chegou nada aqui, né? Ontem até, participando de um evento com o Melo, eu vi que do governo federal chegou na nossa prefeitura de Porto Alegre só 150 milhões, por enquanto. E não vai chegar o resto. Eles preferem gastar o dinheiro em arroz. Tá lá, só na internet, em post, governo federal já libera para o Rio Grande do Sul 80 bi, tá, e QD? Onde é que tá? É tudo empréstimo. Então, assim, vou te liberar para tu pegar antecipado o teu 13º. Não pode pegar antecipado o teu FGTS. Cara, é o teu dinheiro, sabe? Isso é o dinheiro que a pessoa já tinha. Então, por exemplo, assim, pode usar o teu dinheiro. Eu te deixo tu pegar um pouco antes aquele salário do ano que vem. É teu. Cara, tu tá ferrando a pessoa no futuro, entende? Então, é basicamente isso. Não, e uma coisa que tu falou do Katrina, né? O próprio Katrina, a gente viu os dados ali. Ele teve um êxodo rápido ali naquele primeiro momento, mas as pessoas voltaram daí, aí tanto que teve picos de crescimento econômico, de questões de determinados segmentos, porque as pessoas começaram a se reconstruir na cidade. Mas a cidade e toda a região como um todo está sofrendo uma queda agora na população, e o principal motivo é porque o estado como um todo, ele não é atrativo para tu ficar ali. Por quê? Tu não tem mais emprego como tu tinha anos atrás ali, e não por causa do Katrina, não é o Katrina que tirou os empregos. São gestões públicas que não ajudam. É uma série de fatores que não contribuem, e aí que a gente tem que falar do êxodo do Rio Grande do Sul, que não está acontecendo desde agora vai intensificar, e esse é o maior problema do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que decresceu nos últimos 10 anos. Por quê? Nossa faixa etária, onde é que estão os nossos colegas, pelo menos da minha faculdade, a maioria está em São Paulo. Muitas pessoas da nossa faixa etária não estão mais em Porto Alegre e não querem saber daqui. Mas por quê? Não tem emprego diversificado, tu não tem nenhuma qualidade de vida perto de outras cidades brasileiras. A própria Floripa é uma cidade que é horrível de deslocar, mas as pessoas estão próximas da praia. E a geração que é a nossa, principalmente, é uma geração que busca uma qualidade de vida mais agora, experiências mais agora do que depois, porque até pela competitividade tu não tem uma garantia de futuro, né, nessa faixa etária, então é uma faixa etária ansiosa por isso. Então as pessoas buscam esse tipo de coisa, buscam morar mais perto de qualidade de vida, com home office e tal. Não à toa, das 10 cidades que mais cresceram no estado nos últimos 10 anos, 7 estão no litoral. E a tendência é só aumentar. E aí muitos dizem, não, mas o litoral também tem segurança e tal. Tem, mas vai comparar com Porto Alegre, tu não consegue andar em determinados lugares em Porto Alegre. E tem mais. Tu tem todas as questões de custo-benefício que a gente estava falando, com custo menor e tal. E se tu pode empreender e trabalhar para empresas de qualquer lugar, tu tem essas facilidades. Ainda mais que a gente vive num mundo que é totalmente globalizado. Claro. Agora, não, pode falar. Não, mas a gente tem a oportunidade também de pensar no lado bom. Então, porventura, entra uma gestão que seja mais amigável a empreendedorismo, mais amigável a trazer empresas. Vamos olhar os exemplos de cidades vamos esquecer as cidades que foram arrasadas. Esquece.
Vamos pensar em cidades que tiveram um boom econômico no resto do mundo. E pensar, a gente precisa disso. Vamos parar de pensar assim, onde é que o governo tem que investir para construir? Não, vamos pegar cidades que eram uma droga e atualmente são cidades muito boas. A gente tem um escritório em Miami. Miami era uma droga 20 anos atrás. Não era uma droga, mas não era uma cidade lá essas coisas há 20 anos atrás. Atualmente Era uma cidade que o americano ria. o americano nunca... Ele nem... Ele ainda ri. Ele não... Tanto que quando, em 2019, teve um dono de uma empresa, não me lembro agora da empresa, que ele saiu de Nova York e disse para os funcionários, em 2020 eu vou mudar toda a empresa para Miami, vocês têm tantos meses para se adaptar. Todo mundo riu dele. Todo mundo riu. Na época, em 2020. Miami. Atualmente, todas as empresas dos Estados Unidos estão cogitando, ou várias, né? Não todas, estou sendo generalista, mas várias empresas grandes estão cogitando tirar suas sedes de Washington, o estado de Washington, Califórnia, Nova York, e ir para Flórida, principalmente Miami. E Miami não é uma cidade que eles consideram cidade americana. Os americanos brincam, sabe qual é a parte boa de Miami? É perto dos Estados Unidos. É a piada que a gente ouviu dos americanos lá. Mas por quê? Porque Miami simplificou o sistema tributário, Miami ficou totalmente atraente, facilitou construção. Tem outdoors em Los Angeles do prefeito de Miami dizendo assim, você tem uma startup, Los Angeles e São Francisco, você tem uma startup, fale comigo. E é o telefone dele, aí tu liga pro prefeito, como se tu ligasse pro Melo. Tem também. O cara tá puxando o startup da Califórnia pra Flórida. Tá, mas não é em São Francisco, então. Não, São Francisco também. O prefeito de Miami tem outdoor em São Francisco dizendo, vocês têm uma startup. Em São Francisco. Sim, ele tá chamando de outros estados. Ele tá chamando... Exato. Ele tá chamando... Assim como tem um outdoor aquele do Texas, que é Don't California, My Texas, né? Mas é isso daí, assim, cara, tu tá gostando do teu estado? O meu estado é interessante, quer falar comigo que eu sou... Se a gente tiver uma gestão mais orientada a isso, talvez tenha chance. O problema é que o nosso governo do estado é desenvolvimentista, isso é um grande problema. O nosso governador já falou várias vezes que o governo é a locomotiva da economia, o que é um absurdo. Que não é. Exato. Ele desacelera a locomotiva. Exato. E aí a gente tá no nosso norte, um governador que pensa o contrário quase. Santa Catarina, literalmente, é como se fosse um estado libertário para a realidade brasileira. Tá, para a realidade brasileira, assim, mas assim, tu olha, os caras são amigáveis para negócio, todas as prefeituras são amigáveis, os caras, vem pra cá, tu fala os caras que eles chamam, não, vamos fazer negócio, vem tua empresa, o que eu posso trazer? Porto Alegre tem que começar a agir mais assim. O Melo ele foi para esse lado, mas ainda foi sutil perto do que podia. Tem que ser mais forte. Se o próximo prefeito for alguém que seja forte nisso, pode contrabalançar o governo do estado ser refratário. E as pessoas verem, Porto Alegre é uma cidade que ela tá indo pro lado certo. Até porque se não for assim, muito provavelmente a gente não vai sobreviver a essa enchente. E aí o êxodo vai ser cada vez maior, não somente de Porto Alegre, como do estado, né? Porque eu acho que o que a gente precisa fazer agora para conseguir se reerguer de tudo que a gente vem vivendo com relação a essas enchentes é olhar para fora, ver esses casos como Miami, como Santa Catarina e buscar implementar o quanto antes de uma forma agressiva aqui para que a gente possa ter um resultado também agressivo. Porque se a gente não fizer isso num curto espaço de tempo, não teremos esses resultados, né? Exato, por isso que eu, entrando já pro lado do teu partido, mas eu acho que vocês estão com o nome bom. O Camozzato é um cara que acho que ele tem um perfil que pode ser assim. Olha que eu sou meio crítico do Novo, tá? Mas crítico ao partido todo mundo sempre vai ser em algum momento. Mas eu acho que é uma oportunidade boa. Até porque o Melo, ele foi um bom prefeito, ao meu ver. Ele teve suas falhas? Teve, mas ele fez muito mais acertos do que falhas. Mas eu acho que o que aconteceu queimou muito ele, politicamente. Com certeza. E agora é a hora que, assim, na boa, 40% das pessoas iam votar no Melo. A pessoa não vai olhar e falar assim, vou votar na Maria do Rosário, então. Acho que nem a própria esquerda tá com essa própria dúvida aí, né? Então, assim, é a hora de pessoas como um Camozzato, que estava lá resgatando gente na enchente, que tem ideias diferentes e sempre se posicionou, conseguir capitalizar em cima disso. Exatamente. E sem puxar o tapete do Melo, mas assim, botando assim, cara, vocês não estão contentes com ele, mas eu sempre defendi coisas que envolvem aquilo que vocês estão querendo. Eu sempre fui mais agressivo em relação à competitividade e liberdade econômica. E isso pode ser bom até para capitalizar outros políticos e nomes do Novo, como tu mesmo, para conseguir criar uma bancada. Eu acho que é um momento, uma oportunidade única que Porto Alegre tem. Se a gente não souber usar isso para mostrar para as pessoas, olha, tu não quer aquilo que a gente teve durante 16 anos, mas eu sei que tu também está descontente, tu perdeu coisa, e eu entendo pessoas que perderam tudo, estarem furiosas com o governo, eu estaria também. Então tem outras opções. E agora é a hora, mais ou menos, que aconteceu com Minas Gerais, com o Zema.
Porto Alegre está nesse momento, tem essa chance. Não dá Tem para que usar, desperdiçar. não dá Exato. para desperdiçar. Eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito grande de desenvolver a cidade e olhando para... Acho que toda crise, né? Ela traz uma grande oportunidade. E a gente viu com as atuações, a gente falou sobre isso no IEA também. Foi o momento em que a iniciativa privada se uniu muito rápido, resultou muito para a população, que muitas pessoas, se a gente fosse dependendo de governo, nada teria acontecido, muitas pessoas teriam morrido mesmo, né? Escancarou isso. Exato. E eu acho que foi a oportunidade agora da gente poder olhar e dizer assim, bom, a iniciativa privada tem que estar presente. Como faremos? Vai ser concessão? Vai ser privatização? Vai ser deixando na mão de quem realmente entende sobre aquilo, tirando o peso das costas do Estado? Porque acaba sendo um peso também querer abraçar o mundo todo, né? E fazer a cidade se desenvolver para que a gente não perca mais população ainda e possa voltar pelo menos a estaca do que estávamos e aproveitar disso para se reerguer, né? Então, Exato. com certeza Pô, por aí. e a cidade é muito Porto Alegre, é uma cidade que muita gente elogia, mas a gente tem uma boa qualidade de vida. A gente estava até A falando. gente tava falando, pô, tem gente que tem que ir pra São Paulo fazer a vida. Cara, eu acho insuportável São Paulo, cara. Tu não consegue andar tranquilo na rua. Uma cidade, pô, trânsito horroroso. E eu acho que é a mesma questão de Floripa. Eu acho que, assim, Floripa, ela tá muito boa para várias questões, mas hoje eu ainda gosto muito de estar em Porto Alegre. Eu e aí também. vem uma certa preocupação minha, tá? Porque a gente viu um movimento muito bom agora da cidade se voltando pro Rio, né? E aí, com tudo que a gente vem falando aqui, que a gente abordou, como se afasta do Rio, essas áreas vão ficar mais caras, o que a gente faz? Cria muro, não cria muro? A gente vou querer fazer essa pergunta depois. Mas como a gente não criar um movimento contrário a se afastar do Rio, porque eu acho que é o que a gente tem de melhor aqui na cidade hoje, né? Eu acho que naturalmente a pessoa não vai se afastar. Obviamente, talvez a pessoa ficou com trauma, principalmente quem está na ilha, perdeu muita coisa. Essas regiões da ilha é um problemão. Mas, problemão por quê? Porque a pessoa perdeu tudo, é uma zona super de risco, mas a maioria das pessoas que moram nas ilhas não tem tão muitas condições. E muita gente gosta de morar nas ilhas. E aí agora vai pensar assim, pô, vou ter que sair daqui. Muita gente está dividida e muita gente vai sair. Mas eu acho que a relação com Porto Alegre, com o Rio, não vai mudar tanto. Até porque a gente tem que pensar, como eu falei, existem várias cidades no mundo inteiro que sofreram alagamentos por séculos. Então acho que é Ferrara, na Itália, que tem uma praça central, tem marcações desde 1710 das cheias históricas até 1850. Aí parou. Provavelmente porque eles fizeram algum sistema de dique lá em cima do rio. Mas assim, a humanidade sempre lidou com alagamento nas cidades ribeiras. E as cidades sempre se mantiveram lá. O problema é que a gente está lidando agora com um discurso que assim, não, agora é único, porque as mudanças climáticas, sim, o clima muda. Não se nega isso. Bom, a maioria das pessoas, pelo menos, não negam isso. Mas talvez não seja necessariamente por causa da atividade humana. Se for pensar, o Saara era savana há 10 mil anos atrás. O clima está mudando há 10 mil anos. Era floresta. Era floresta, depois savana, depois virou um deserto. O deserto continua aumentando, mas não é porque é questão do ser humano. Quando entra em erupção 2 vulcões, é mais CO2 do que toda atividade humana por um ano. Então, assim, a natureza é muito forte, ela é implacável, a gente está à mercê dela, esse é o problema. E aí, o clima está mudando. Ele está mudando há décadas. O Tigre e Eufrates, há anos, eles vão perdendo vazão. E não é só por causa da atividade humana, não é só porque a Turquia faz diques, mas assim, eles já vinham perdendo há muito tempo. Tanto que na época da Mesopotâmia era diferente aquela região. Então as pessoas são muito catastrofistas. Aí falam assim, não, porque está mudando, agora mudou tudo, tem que mudar radicalmente. E toda solução que as pessoas falam é sempre assim, não, o governo tem que... A gente tem que acalmar as pessoas e falar, cara, vai mudar, o clima está mudando, talvez essa região seja pior daqui a 10 anos mesmo, mas tu não precisa mudar a tua vida radicalmente agora, mas tem que começar a pensar nos custos. E trabalhando aos poucos. Exatamente, né? pensa nos custos, como tu bem falou, foi perfeito. Tem custo nessa questão. Ah, tu quer morar perto do rio, talvez seja mais caro, talvez seja mais, tu vai ter que estar pronto para ter o teu imóvel alagado eventualmente, é o custo de estar perto do rio. A Veneza está sempre embaixo d'água em determinadas épocas do ano. E eles convivem. A Alemanha, né, passa muito por questões também, e eles criam possibilidades que são ajustáveis, né? Tu cria uma proteção ali, um muro, tira, e aí a gente vem para uma Porto Alegre. Deixamos muro, tiramos muro. Qual a opinião de vocês? O muro não funcionou, né? Então, assim, o muro, pô, as comportas não funcionam. O problema da manutenção das comportas. Quem sabe a gente não pensa num sistema mais moderno, que, como tu bem falou, Holanda usa, Alemanha usa, vários países mais desenvolvidos usam. Aí tem o pessoal do IPH que fala com verdade. Tá, e a manutenção? Então por que tem que ficar no governo? Que a gente viu que o governo ele tem problema de arrecadatório. Então a prefeitura não tem dinheiro para manter essas coisas todas.
Ela não tem dinheiro, ela tem um problema previdenciário até. Então, assim, não vai ter dinheiro daqui a 10 anos, se não tem agora. Detalhe, foram vários governos diferentes durante todos esses anos administrando esse muro. O que fizeram? Todos. Dizem que na época do DEP, o muro estava preso por arame. Algumas partes dos portões estavam presos por arame. Do pessoal que fala, bate no peito ali. Não, nossa, eu olhava as casas de bombas todos os dias, estava preso por arame as coisas. Mas aí que tá. Então, assim, não funcionou. Tá, e se a gente passar para a iniciativa privada, vai pegar a concessão de uma região super valorizada e ela não quer que aquela região perca valor. Qual é o mínimo que ela vai fazer para não perder o valor daquela área que ela está cuidando? Botar o sistema fixo, que é melhor que o muro, e fazer um sistema móvel para ir até a altura. Ou seja, a altura de água que o sistema móvel está projetado na ideia que a concessão está pensando é uma lâmina d'água bem menor que as comportas têm que aguentar. Poxa, se chegou a 5 metros, a gente estaria falando de 1,20 m, que é o sistema móvel ter que aguentar. A comporta teve que aguentar 2,70 m. Sim. Então, assim, é uma pressão de água gigantesca, é uma pressão d'água né? absurda. Então, o sistema que está se propondo para tirar o muro e substituir ele por um sistema fixo e móvel é melhor do que o sistema que a gente tem. E vai ser mantido por uma empresa que tem o dela na reta. E a gente se mantém com a cidade mais conectada ao rio, sem Exato. perder isso tudo. E sem que, por exemplo, o cais alague toda vez que sobe, porque o muro ele ainda dificulta. Olha tudo que se perdeu ali com os restaurantes, né? Então isso tem que estar à frente. É uma perda econômica absurda. Gigantesca. E aí eu imagino o pessoal que quer fazer centro cultural ali nos cais, imagina perder tudo. Sim, de cultura ainda, daí sim queria ver os museus que não querem que suba nem prédio do lado, porque vai faltar iluminação, imagina assim, se isso chega a molhar. Exato, meu Deus do céu. Então vai molhar a cultura toda, né? Eu não vou falar da cultura. Mas... Foi só um adendo aqui, só pra gente... Acho que a gente já tá se encaminhando pro final, foi um papo super esclarecedor, agradeço muito a presença de vocês aqui. Acho que queria levantar o que eu buscava aqui em convidar vocês, a gente conseguir olhar para o que aconteceu até como uma oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso perfeitamente aqui e também sair um pouco daquela narrativa de bomba não funcionou, o muro tem que ser tombado em qual aspecto, né? O muro tem que ser tombado. E expandir, porque a gente fica muito numa ideia só e fica batendo nisso, enquanto a gente tem uma possibilidade muito maior, né? De uma cidade até se desenvolver a partir de uma catástrofe, uma dificuldade. Eu acho que vocês conseguiram explanar isso perfeitamente aqui pra gente. Agradeço muito a parceria aqui nesse momento, né? Não, obrigado. A gente agradece, que bom que estamos falando de forma inteligente nesses assuntos. Pelo menos eu acho. Eu espero estar falando de forma inteligente. Eu acho. Eu também. Muita gente vai comer. Eu espero ler nos comentários o pessoal me chamando de trouxa. Que cara ignorante. Esse cara se diz urbanista, já ouvi. Mas às vezes, olha, eu vou te dizer que dependendo do que vem de comentário negativo, é até bom. Aí tu pensa assim, poxa, alcancei o objetivo que eu queria. É melhor do que não ter comentário, tá? Verdade, é verdade. Com certeza. Então, pessoal, comentem aí, por favor. Já deixem um like. Pode me xingar. Nos acompanhem. Então, estaremos toda quinta-feira aqui com novas programações. E hoje eu quero dar um presente para vocês aqui do nosso parceiro. Imagino, o Francisco tem certeza que vai gostar, porque o arquiteto gosta muito disso, né? Mas imagino que tu também vá. Então, Origem mandou uns cafés para vocês aproveitarem, depois trabalhem em casa, eles estão com as cápsulas ali. Muito obrigado. E a gente tomou também o café da Origem aqui. A sala de reunião tá reabastecida. Tá, esse aqui vai ficar na minha sala. Esse aqui vai ficar na minha sala. Esse aqui eu não vou deixar para o pessoal ficar tomando tudo. Vocês da Space que estão vendo, esse café aqui não está à disposição de vocês, tá? Vamos ver um pedido pro pessoal da Origem mandar mais uns. Eu vou sortear um desses aqui pro time tomar junto comigo. Um de cada tipo, né? Um de cada tipo, eu sou suspeito para falar. O café Origem é maravilhoso. É muito bom, né? A Companhia das Águas também esteve com a gente aqui nos ajudando. Então, pessoal, muito obrigada e que a gente possa continuar aí com novos debates sobre um desenvolvimento de cidade e o trabalho de vocês da Space é fantástico também. Eu acho que o trabalho de vocês continue fazendo as pessoas olharem, né, para a cidade de uma outra forma, que eu acho que vocês fazem isso perfeitamente bem. E quando a gente sair desse boom aí de enchente, eu vou querer que vocês retornem para a gente falar um pouco mais sobre oportunidades daí dentro da cidade. Tá, perfeito. Estamos à disposição. Obrigada, gente, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.